Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Cássia Almeida, sou cirurgia dentista na Clínica Diamond. Sou especialista na parte de diagnóstico e também na parte da estética dental. Estou aqui com o nosso implantodontista, né, doutora Daltro. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Adaltro, sou especialista na parte de implantodontia, na parte de reabilitação com prótese dentária, né? E hoje a gente veio trazer aqui nesse podcast, nosso primeiro podcast, né? Algumas dúvidas que alguns pacientes têm e perguntam até nós, né? Então você que tem alguma dúvida sobre implantodontia, que talvez queira estar realizando seu tratamento dentário, com implantes, fique nesse podcast que a gente vai estar tirando muita dúvida do pessoal aí. É isso aí, pessoal. Muitas pessoas têm dúvida, né, de quando é necessário fazer os implantes dentários. Então conta aí, doutor, quando que é a melhor indicação, né, para os nossos pacientes estarem fazendo os implantes dentários, como que funciona, né? Então, hoje, boa parte dos pacientes que nos procuram são pacientes que perderam seus dentes, né? Lá do passado, né? Aquela odontologia do passado, né? Que perdeu seus dentes, que usam dentadura, que usam suas próteses móveis, né? Ou até mesmo pacientes mais jovens, com que tiveram um acidente, por exemplo, e perderam seu dente, um dente da frente, por exemplo, né? Então, a maioria desses pacientes são esses que vêm a procurar nós, né? E qualquer desse tipo de paciente, a gente pode estar realizando tratamento dentário, né? Às vezes, uma prótese protocolo, né? Que é uma prótese com todos os dentes, ou até mesmo somente aquele dente que o paciente perdeu, né? Somente o Sim. unitário, que a gente fala, né? É, a prótese fixa vem aí para nos ajudar, né? Graças a protocolo, a gente consegue reabilitar toda a arcada dentária ali do paciente, né, em pouco tempo e com apenas 4 implantes, né? Então, a odontologia é maravilhosa nessa questão de ter os dentes fixos com agilidade e segurança, né, doutor? Você tá aí para nos explicar, faz muitas cirurgias por dia, né? Então, os implantes dentários estão aí, graças a Deus, para nos devolver os dentes fixos que as pessoas muitas vezes perderam, né? Muitas vezes lá na infância ainda, e os implantes estão aí para nos ajudar. E por que, doutor, que o implante ele é melhor que as próteses removíveis? A gente tem as próteses totais, as próteses parciais, né? Aquela prótese total que tem aquele céu da boca todo de acrílico. Tem também aquela prótese removível, que é aquela prótese de ganchinhos, que incomoda bastante os pacientes, né? Então, muitos pacientes chegam para mim, que sou avaliadora, relatando que machuca, que incomoda, né? Então, por que, doutor, que a prótese removível tá em desuso, né? E os implantes dentários estão vindo aí para nos ajudar. Então, doutora, pegando um exemplo, uma dentadura, por exemplo, Hum, tem todo aquele céu da boca, né? O paciente tem todo aquele céu da boca coberto, digamos assim. Vai falar, vai mastigar, aquilo vai mexer na boca, né? Aquilo vai machucar, né, com o paciente. E o implante dentário nada mais é do que algo fixo, né? É uma fileira de dente, digamos assim, né, ao qual está livre o céu da boca, por exemplo, do paciente. Ou seja, o sabor da comida ele vai sentir mais, né? Além de tudo, o conforto. Ele vai falar, ele vai mastigar, aquilo é fixo, não tem nada que machuque na boca do paciente, né? Então, isso pegando uma prótese total, né? A dentadura ou a ponte, como muitos pacientes falam, que tem os ganchinhos, né? Aquilo é basicamente o mesmo sentido, né? Machuca o paciente, enrosca na bochecha, tem muitos pacientes que me relatam isso aí, né? Então, o implante dentário veio para resolver isso aí. Algo fixo, algo que não tem esses problemas ao paciente. Muitas pessoas estão acostumadas, né, doutora, a usar a prótese móvel. E tem pessoas que usam há mais de 30, 40 anos a mesma prótese, então estão extremamente acostumadas, né, com aquela vida. Não sabem muitas vezes o que é o melhor para si mesmo. Então, os implantes dentários muda tudo, né? Muda a qualidade de vida, muda a autoestima, o sorriso, muda a questão da qualidade mastigatória, principalmente, né? Porque como eles estão acostumados muito tempo a usar prótese, ou muitas vezes com a ausência daquele alimento dentário, eles estão estagnados naquela vida, né? E muitas vezes não procuram o melhor. E o implante dentário é o melhor, né, doutor? Exatamente, doutora. Tem muitos pacientes que falam
que, perdi meus dentes com 15 anos. Tinha somente um dente estragado e acabei tirando todos para fazer uma prótese dentária, né? Eu imagino que lá na época foi muito sofrido para eles. Claro que com o tempo eles se acostumaram com aquilo, né? Mas o implante dentário é que nem eu falei, tem toda aquela parte de estética, queira ou não, tem toda aquela parte de conforto ao paciente depois, né? Muitas vezes eles têm vergonha de sorrir nas fotos também, né? De dar aquele sorrisão na foto, fica um sorriso mais tímido, retraído, né? E o implante dentário devolve isso, né? Essa segurança de sorrir de volta. É maravilhoso, né, doutor? Também a questão da mastigação, da alimentação, né? Pacientes que falam que gostam de comer torresmo, cri-cri, amendoim, né? Ou até mesmo a maçã, né? Morder a maçã aqui na frente e a prótese desloca. Ou muitas vezes entra por baixo alimento ali, né? E machuca, incomoda, é desconfortável. No espirrar também, né? O paciente fica totalmente constrangido porque tem medo que aquela prótese pule para fora da boca. Então, são muitos relatos que a gente tem no nosso dia a dia, né, doutor, de constrangimento e sofrimento com essas próteses. E os implantes vieram aí justamente para acabar com isso, né? Exatamente. Tem muitos pacientes que já me relataram que o sonho dele era morder uma maçã e não conseguiam por questão da dentadura, né? E após o implante dentário, que nem eu falei, é algo fixo na boca do paciente, né? Então, isso aí ele devolve toda essa função, né? Quero comer um cri-cri, quero comer um torresmo, quero a maçã propriamente. O paciente vai conseguir, vai sorrir, vai morder com segurança, porque é fixo. Para conversar também, né? Muitas vezes aquela prótese móvel tá ali, a língua tá se movimentando, a língua curiosa, né? E a prótese também tá balançando e o medo que ela saia para fora da boca é gigante, né? Muitos pacientes me relatam isso. E nós dentistas e os implantes estão justamente para acabar com isso. Ou muitas vezes na vida conjugal também, né, doutor? Eles ficam com vergonha do cônjuge, vergonha ali de até mesmo ter um momento mais íntimo, né? E os implantes dentários com certeza vai ajudar muito, porque vai voltar a ter os dentes fixos que tinha há muito tempo atrás, né? Vai deixar a pessoa com mais segurança. Exatamente, né? Então, eu tive já pacientes que me relataram que tinha vergonha de tirar a dentadura na frente do seu parceiro, né? Então, ia lá escondido, ou até mesmo já atendi paciente que não sabia que o cônjuge tinha dentadura. Sim, acontece bastante. Né? Então, isso aí é para mudar, né? E uma dúvida frequente também que eu, avaliadora, vejo é que os pacientes têm muito medo do valor, do custo do implante, né? E hoje em dia, como eu falei, a odontologia está aqui para apenas nos ajudar, né, a ter uma qualidade de vida melhor. E o custo é um custo que cabe no bolso do paciente, né? Hoje em dia a gente está ali na área médica, odontológica, muito mais atual do que antigamente, né? Então a gente tem de implantes, de tecnologias mais atuais que nos ajudam. E o custo, hoje em dia, é um custo que cabe no bolso, né, doutor? Exatamente. Tem muitos pacientes que têm medo por ter um custo elevado, mas não tem. Hoje, se a gente pegar uma conta, pensando na estimativa de vida do paciente, né, custa mais caro ele fazer todas as trocas de dentaduras durante o tempo do que fazer, por exemplo, um protocolo, né? Então, ao longo do tempo, vai ser um custo muito mais estimado. E sem falar que o implante dentário é para a vida toda, né? Então, tanto é que a gente dá garantia vitalícia para o paciente. Ele, claro, tem que fazer as suas devidas manutenções, assim como nossos dentes naturais, uma vez por ano, pelo menos, né? Mas, pensando no custo, acaba sendo muito mais vantajoso, muito mais em conta do que estar trocando suas dentaduras. Uma dúvida bastante frequente também que os pacientes me relatam é o medo, né? O implante dói, doutor? Como que é? Quais são as suas experiências ali ao longo da sua carreira? Se o implante dói, como que é? Então, implante dentário não dói. Primeira dúvida que muitos pacientes têm, se eu vou sentir dor. Não, implante dentário não dói. Por quê? Eu sempre dou uma medicação pré-operatória para o paciente, que seja do antibiótico, seja do anti-inflamatório e seja o propriamente remédio para dor, né? Não quero que o paciente sinta dor. Então, a primeira coisa que o paciente, no seu retorno após a cirurgia,
ele vem até mim, eu pergunto, como é que foi seu pós-operatório? E eu já deixo bem, já me relatam que não sentiram dor, né? Porque é uma medicação muito bem passada, é muito bem planejado todo o caso do paciente a ele. Então o paciente não sente dor, implante dentário não dói. Lá na Clínica Diamond, a gente tem todo esse comprometimento, esse cuidado com o nosso paciente, né, doutor? A gente tem um atendimento totalmente personalizado justamente para isso, porque a gente está lidando com uma vida, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque não é apenas colocar os dentes fixos, e sim transformar um sorriso, uma qualidade de vida, melhorar tudo isso que o paciente sempre sonhou em ter, de novo, né? A gente reabilita sorrisos ali com o maior prazer e graças a Deus a odontologia está aí para nos ajudar, né? A odontologia é muito mais atual hoje em dia, não é como uma odontologia do passado arcaica que tinha toda aquele medo, muitas vezes sem anestesia, né, doutor? Sem muitas vezes uma sedação. Então, hoje em dia, a gente tem até mesmo a sedação, né, para estar fazendo para aqueles pacientes que têm medo, para fazer um procedimento com mais cautela, mais tranquilidade, né? Conta um pouquinho também sobre essa sedação, como que é. Então, nossa clínica tem inclusive um médico que pacientes que são muito ansiosos, pacientes que têm muito medo, a gente tem um médico que vem para fazer a sedação, né? Tem pacientes, eu quero fazer minha cirurgia dormindo, por exemplo. Tem seu médico aqui do lado que vai estar trazendo segurança para nós. Terminou o procedimento, totalmente o paciente está dormindo, terminou o procedimento ali, ele já está totalmente feito cirurgia, nem percebe do que foi feito, nem sabe o que foi feito, digamos Acorda, já assim. tá tudo pronto, Já sonho está tudo realizado. pronto, e o sonho realizado, né? Então essa parte de sedação é muito tranquila nesse sentido, porque o médico traz totalmente segurança para nós no procedimento também. E quanto tempo fica pronto, doutor? É rápido? Como que funciona o implante? O implante dentário, pensando numa carga imediata, em torno de 3 dias. Feita a cirurgia, a gente já começa, terminou o pontinho ali da cirurgia, a gente já começa a fazer a moldagem. Para durante a semana, a gente já entregar os dentes fixos ao paciente. É muito rápido, né? É muito rápido. O paciente muitas vezes me pergunta, mas é possível fazer tão rápido assim? Sim, gente, é possível. A odontologia nos possibilita ali de devolver um elemento dentário para o paciente em poucos dias, né? Então, tem muita gente que espera ali tanto tempo e a gente devolve ali em pouquinhos dias o sorriso transformado, né? E quem perdeu os dentes há muito tempo, doutor, o que você acha sobre a questão dos enxertos, as técnicas mais atuais? Por exemplo, o protocolo dentário, que a gente frisou bastante aqui, é o que a gente mais faz lá na clínica, né, também. Então, fala um pouquinho também sobre essas técnicas, explicando como elas funcionam, né? Hoje nós temos técnicas que permitem estar realizando sem enxerto ósseo, né? Geralmente, a gente ocupa essa região anterior do paciente para travar seus implantes, né? Aqui na parte da frente, digamos assim, parte perto do nariz. Então, ali é colocado os implantes. Tem muitos pacientes que não têm osso ali, né? Porém, a gente tem outras técnicas, né? Usado, por exemplo, o osso zigomático, né? Um osso aqui em cima, ao qual me permite a ancoragem do implante, travar o implante ali no local, e em poucos dias, que nem eu falei, em torno de 3 dias, já está com os dentes fixos aí, né? É colocado, é feita a sedação, paciente ansioso, né? Então, é uma forma tranquila nesse sentido. Então, Nós temos também a técnica On-4, né, doutor? Que é a técnica mais atual utilizada. Antigamente, a gente utilizava muitos implantes, 6 até 8 implantes dentários para estar fazendo essas reabilitações de uma prótese total, né, móvel. Então, hoje em dia, a gente consegue, com a técnica On-4, reduzir, né, o tempo, o custo, porque não precisa de enxerto, e dar uma qualidade de vida rápida para o paciente, né? Porque muitas vezes eles chegam, mas eu vou ter que esperar toda a cicatrização. A partir do momento que eu falo para eles que vai ser rápido, é muito bom. A reação que eles têm, sabe? De estar pensando, meu Deus, meu sonho tá tão próximo de mim, né? E tem pessoas que esperam ali uma vida toda para conseguir fazer os implantes dentários e para nós é único esse momento, né? exatamente. Antigamente se usava muito nessa questão de 6, 8 implantes, enxerto de osso,
Hoje não, hoje mudou muito nossas técnicas. Hoje, com apenas 4 implantes, a gente consegue devolver o sorriso do paciente, né? Da forma tranquila, da forma segura, da forma que ele vai poder mastigar, vai poder sorrir, né? Então, com apenas 4 implantes, com essa técnica que a gente chama de Alan 4, né? Então, sim, a gente consegue devolver isso ao paciente. Nós temos também a técnica de implantes unitários, né, que é somente quando o paciente perde 1, 2, 3 dentes, né, que são reabilitações mais pequenas, a gente também faz lá na clínica, né. Temos resultados incríveis, né, principalmente em reabilitações de sorriso em dentes anteriores. Os pacientes ficam realizados, até porque a gente só faz com material cerâmico, né, a gente não utiliza materiais provisórios, nada, então é o que tem de melhor hoje em dia na odontologia, né. Então a gente, além da estética, a gente devolve toda a questão da função mastigatória para aquele paciente que muitas vezes já nem lembra o que é, né, comer, mastigar, sorrir. Tem muitos pacientes jovens, por exemplo, que perderam seus dentes devido a um acidente, né? Então, é reabilitado, sim, de uma forma unitária, que a gente fala, somente daquele 1 ou 2 dentes, enfim, né? Então, e hoje, a principal motivo dos pacientes a nos procurar é que pensando na estética. E a gente tem que pensar na devolução do sorriso do paciente como ele tinha antes, ou até mesmo melhorar o que era antes, né? Então, com o implante dentário, a gente consegue resolver isso de uma forma tranquila ao paciente. Pensando hoje na questão, tem muitos pacientes que precisam, não quero fazer essas técnicas de travar, eu estou disposto a trabalhar, esperar o tempo de cicatrização e tudo mais. Hoje, a gente trabalha com a melhor marca de enxertos ósseos do mundo, né? Que é o BioOss. Então, inclusive, nós somos a principal clínica de Santa Catarina com que trabalha com esses enxertos ósseos, né? Então, tem muitos pacientes que pensam, eu não vou esperar, não tem problema e tudo mais. Então, é feito o enxerto, já no mesmo momento já coloca os implantes, e isso, o tempo é reduzido totalmente da cicatrização depois do paciente, né? Tem muitos casos que chegam para mim que a gente avalia, né? A gente é bem criterioso nessa questão de avaliação, porque é essencial, né, quando o paciente chega na avaliação, a gente tá fazendo os exames complementares, né, doutor? De panorâmica, tomografia, né, computadorizada, a gente tem todo o tomógrafo dentro da clínica para justamente nos facilitar essa questão, né? E essa questão de precisar ou não de enxerto ósseo, a gente consegue ver através desses exames, né? Então, tem casos e casos, né, doutor? Tem casos que a gente consegue, através das técnicas mais atuais, não ter o enxerto, mas tem casos que é necessário, né? Então, como eu comentei que a gente está lidando com uma vida, então a gente tem que ter ser bem criterioso nessa questão. Se for necessário realmente fazer o enxerto, a gente tem que fazer o enxerto. E utilizamos ali o enxerto importado, né, que é um dos melhores do mundo. Então, temos também esse cuidado com o nosso paciente de fazer a melhor indicação possível. Hoje, doutora, para a gente realizar o tratamento de implantes é a partir de uma tomografia. Somente a partir dela eu vou saber quanto altura óssea o paciente tem, quanto largura óssea que esse paciente tem ali para eu saber que tipo de implante que eu vou colocar, né? Somente assim eu vou conseguir planejar um caso de uma forma segura, de uma forma tranquila. Eu vejo muita gente querendo planejar com a panorâmica, por exemplo. A panorâmica não tem base nenhuma, né? Somente uma tomografia que vai me trazer segurança a estar realizando ali no momento cirúrgico ao paciente, né? Muitos pacientes chegam para mim e me questionam, meu Deus, vocês já fizeram todos os exames aqui? Falei, sim, é extremamente importante, tanto na odontologia como na área médica, é o que nos abre os olhos e nos dá uma luz, né? Porque é impossível a gente estar fazendo ali sem esses exames. Sem falar no nosso diferencial da nossa clínica, já tem o tomógrafo ali do lado, né? Então, tenho qualquer dúvida ou coisa do tipo parecida, tá ali, é só eu fazer e ali, a partir disso, consigo planejar o caso de uma forma totalmente tranquila, né? Cada caso para o paciente é feito de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila.
E doutor, há pouco tempo você realizou a cirurgia do teu pai, né? Isso acredito que foi muito marcante na tua carreira, né? Conta também um pouco para nós um relato de como foi fazer a reabilitação do seu pai. Então, meu pai é aqueles pacientes que a gente estava comentando. Meu pai perdeu seus dentes muito jovens, em torno dos seus 15 anos, né? Tinha uma prótese total, uma dentadura em cima, e a parte inferior, uma ponta com aqueles ganchinhos, né? Ou seja, tinha a experiência de 2 tipos de prótese ali Sim. eh, na vida dele. E com o tempo, ele disse: pô, eu quero fazer meus implantes dentários. E foi lá e realizei o sonho dele, né? Foi feito o protocolo, tanto em cima quanto embaixo, né? Meu pai quis esperar, quis fazer enxerto ósseo, no caso dele, mas assim, ele, tanto é que eu operei numa segunda-feira, na sexta-feira ele já foi viajar, de Uhum. tão seguro que ele estava, totalmente sem dor, né? Então, e sem falar a qualidade de vida dele agora. Tá totalmente contente, feliz com o teu tratamento. Ele disse: posso comer de tudo agora. Uhum. Então, é muito satisfatório nesse sentido. A gente fica imensamente feliz, né, em poder devolver isso aos nossos pacientes. É incrível. E doutor, referente às indicações, por exemplo, a um paciente que tem os dentes moles, que a gente chama de doença periodontal, né, que vem ali ao longo da vida devido à falta de higienização. Muitas vezes, claro, pode ser genético também, mas a maioria dos fatores é por conta da falta de higienização, né? Qual que é a indicação dos implantes dentários para essas pessoas com doença periodontal? Então, doutora, muito boa pergunta. Nesses casos, o paciente perdeu toda a estrutura óssea ao redor do seu dente. Por isso que veio afrouxar eles, ficar frouxo. A gente chama de doença periodontal, isso aí. Uhum. Quando a gente perde essa estrutura ao redor do dente, a gente não consegue mais recuperar ela. Então, vai para o implante dentário. É como se fosse um paciente, para mim, reabilitado de uma forma idêntica, né? Não tenho mais o que fazer com aquele dente. Claro que a gente vem de uma odontologia que contraindica qualquer extração dentária, mas casos como esse, não tem o que fazer. Tem casos que é o ideal, né, para É o melhorar. ideal tirar e fazer os implantes, seja lá se for protocolo, se for unitário, enfim, tudo depende de cada caso. Mas o dente, a partir do momento que tiver frouxo, já não tenho mais o que fazer, não tenho como salvá-lo. Então, o implante dentário, né, doutor, ele nada mais é do que um pino, né, de titânio que a gente coloca ali na parte óssea dos pacientes para estar reabilitando, né, devolvendo aqueles dentes perdidos ao longo da vida, para estar melhorando qualidade de vida, mastigação, devolver aquele sorriso, né, para os nossos pacientes. E nós da Clínica Diamond, graças a Deus, temos aí inúmeros pacientes, inúmeros sorrisos transformados a cada dia, a cada semana, né? Cada mês é abençoado para nós. Exatamente, doutora. Né, nós temos, graças a Deus, uma estrutura muito boa, né? Seja tanto da parte tomógrafa quanto da parte dos implantes, né? Materiais ali disponíveis para nós, né? E é satisfatório desenvolver tudo aquilo para o paciente que ele tanto queria com o tempo, né? Então, é satisfatório tu receber um abraço de um paciente Muito. dizendo muito obrigado por realizar o sonho dele, né? E nós, graças a Deus, da Clínica Diamond, estamos aí para fazer o melhor para o paciente, né? Devolver sonhos aos pacientes, né? Então, estamos aí sempre para ajudar eles. É isso aí, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida sobre implantes dentários, eu, doutora Cássia, doutora Daltro, nossa especialista lá da clínica, estaremos sempre à disposição e estamos aí com muito comprometimento e dedicação frente aos nossos pacientes para devolver a qualidade de vida que você merece. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, pessoal aí. Qualquer dúvida que o paciente tenha, eu os convido para estar vindo à nossa clínica, para conhecer melhor nosso trabalho, né, doutora? Sim. Né, nossa estrutura, nossa clínica. E a gente está aqui disponíveis para estar fazendo o melhor ao paciente. Até mais.